Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como tema a abrangência universal da salvação. Eu gostaria que os irmãos falassem aos alunos e compartilhassem com os professores que as lições que nós estamos aprendendo estão trazendo aqui todos os benefícios que o Senhor Jesus nos proporcionou. Então o Senhor Jesus é grandemente enaltecido por tudo aquilo que Ele fez em prol da humanidade. E hoje nós vamos ver aqui a abrangência universal da salvação, como Cristo realizou o seu projeto de redenção de maneira completa, de maneira perfeita, tudo pensando no nosso bem-estar. Então aqui existem muitos benefícios que o Senhor Jesus nos proporcionou e Ele é digno de glória por isso. Eu gostaria que os irmãos no domingo enaltecessem a pessoa do Senhor Jesus e meditassem nos muitos benefícios que o Senhor Jesus nos proporcionou. E hoje nós vamos aqui meditar na abrangência universal da salvação, seu projeto universal de restauração total, completa, trazendo a paz em todo o universo, começando no coração do ser humano. Nós vamos ver que a lição tem 3 partes. O textuário está baseado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. A leitura bíblica em classe, Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, e também 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz o que é a obra expiatória de Cristo. A segunda parte, o alcance da obra expiatória de Cristo. E a terceira parte, Cristo oferece salvação a todo o mundo. Então, como eu disse, uma obra completa de muitos benefícios para o universo. A primeira parte da lição, o que é a obra expiatória de Cristo? O primeiro tópico diz a necessidade de expiação. Ponto de destaque. A única esperança da humanidade era a expiação feita por Jesus Cristo. A humanidade não tinha mais esperança. Então, a única esperança da humanidade era a expiação feita por Jesus Cristo. Subsídio teológico. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João 3,16, significa que a vida eterna estava condicionada à vinda de Cristo. Ou seja, sem a vinda de Cristo, não teríamos esperança de vida eterna. Quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a Bíblia está querendo dizer que a vida eterna estava condicionada à vinda de Jesus Cristo. Só tinha uma condição para a vida eterna ser possível aos homens, a vinda de Jesus Cristo. Por isso a Ele toda a honra e toda a glória. Sem a vinda de Cristo, o ser humano não teria salvação. Por isso que o Senhor Jesus é digno de todo o nosso louvor, todos os dias, diariamente, momentaneamente, porque realmente a vida eterna estava condicionada à vinda de Cristo. Aplicação, sem Jesus não tem ou não teríamos vida eterna. Então, note a importância da pessoa do Senhor Jesus. Lamentavelmente, muitas pessoas no mundo não acreditam na pessoa do Senhor Jesus. Muitos estão se levantando nos dias de hoje dizendo, eu vejo constantemente notícias nos aplicativos de notícias, nos meios sociais, principalmente nas redes sociais, aonde pessoas, cada vez mais aparecem pessoas que se dizem cientistas, que se dizem teólogos da modernidade, dizendo que encontraram mais provas de que a pessoa de Jesus era apenas uma história inventada por um grupo de pessoas. Cada vez mais surgem pessoas dizendo que Jesus não existiu, que Jesus não é tão importante assim. Satanás sabe da importância da pessoa de Jesus Cristo para possibilitar a vida eterna aos seres humanos. Por isso ele tenta cada vez mais desacreditar, fazer com que os seres humanos não creiam na pessoa do Senhor Jesus. Cada notícia que você vê vinculada aos meios de comunicação, suspeitando, tentando tirar a boa imagem
tirar o prestígio e a honra do Senhor Jesus, saiba que é uma ação maligna por parte de Satanás. Porque o Senhor Jesus, a sua pessoa, está condicionada à vida eterna para todos. Ok? Então, o que é a obra expiatória de Cristo? A necessidade de expiação. Expiar é comprar, é remir. Jesus Cristo, ele precisava remir a humanidade, remir a carne. E o Senhor Jesus, então, desceu do céu para a terra para realizar essa obra de resgate, para pagar um alto preço, preço de sangue, em salvação àqueles que viessem a se arrepender e crer no seu nome. Então o Senhor Jesus veio realizar essa obra e a salvação, a esperança de vida eterna, está totalmente condicionada à pessoa do Senhor Jesus. Por isso que o inimigo tenta fazer com que as pessoas não creiam no Senhor Jesus. Mas, bendito seja Deus, que muitos, graças ao Senhor, sua graça, seu Espírito Santo, deram crédito à sua palavra e hoje tributam honras e glórias ao nome do Senhor Jesus. Aqueles que hoje duvidam, diz a Bíblia que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Então hoje, por isso que a Bíblia diz que um dia as pessoas, todo joelho vai se dobrar, daqueles que não creram no Senhor Jesus. Porque a igreja, ela está curvada aos pés do Senhor Jesus. Mas aqueles que não creram vão um dia reconhecer que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Segundo tópico, a abrangência do pecado. Ponto de destaque, o pecado manchou o universo. O pecado não trouxe um prejuízo apenas para Adão e Eva e sua prole. O pecado manchou o universo. Subsídio teológico, o pecado afetou as duas esferas de vida que existe. A esfera espiritual e a esfera natural. O pecado afetou essas duas esferas. Letra A, na esfera espiritual, o pecado afetou os anjos, que eram perfeitos e estavam na dimensão celeste, conforme Ezequiel 28, 15, 16. O pecado causou uma grande rebelião, ao ponto de Deus expulsar os anjos que se rebelaram contra ele, o seu reino, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 4, 7, 8 e 9. Também a mancha do pecado foi tão grande que os céus serão feitos novamente, conforme Apocalipse 21 e 1. Então, na esfera espiritual, trouxe um prejuízo tremendo o pecado. Afetou os anjos, a própria habitação celeste, os céus, aonde Deus vai fazer novos céus. Houve rebelião no céu, houve expulsão do céu, houve batalha. Então, manchou realmente a esfera celeste. O pecado trouxe um prejuízo terrível. Na esfera natural, todos os homens e a própria natureza foram atingidos pelo poder do pecado, conforme Romanos 3 e 23, também Romanos 8 e 22 e Apocalipse 21 e 1. Aplicação, somente Jesus pôde resgatar para si todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Olha a importância da pessoa do Senhor Jesus. Ele trouxe a paz para o universo, de maneira que possibilitou a restauração. Haverá novos céus, nova terra. Cristo já selou, já garantiu o perfeito equilíbrio do universo para que novamente, como disse Pedro, a justiça habite nos céus e na terra. Daí a importância da pessoa do Senhor Jesus diante da gravidade do pecado. Conforme o segundo tópico aqui, o pecado manchou o universo. Ponto de destaque, que é aqui a abrangência do pecado. Aplicação, somente Jesus pôde resgatar para si todas as coisas, tanto nos céus como na terra, conforme Efésios capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Ali você vê que Jesus Cristo trouxe o equilíbrio para o universo, restaurando todas as coisas em si próprio. Tópico 3, a expiação de Cristo. A lição, cada vez mais a gente vai se aprofundando aqui na obra que ele realizou. Ponto de destaque, Cristo pagou a dívida e resgatou o ser humano. Lembrando que Cristo não só pagou a dívida, mas também ele nos comprou com seu sangue. Isso significa que ele é dono do ser humano. Todo aquele que aceitar a Cristo, ele deve entender que Cristo
é senhor da sua vida, porque tem o direito sobre aqueles que ele comprou. Muitos acham que Cristo só pagou a dívida e o ser humano pode viver aí sem dar satisfação para ninguém. Não. O Senhor comprou a humanidade. Nós temos um dono e devemos aceitar o senhorio do Senhor Jesus. Cristo pagou a dívida e resgatou o ser humano, comprou a humanidade. Subsídio teológico: Jesus nunca cedeu ao pecado, nunca. Diferente de homens e mulheres que ao longo da história bíblica, quando foram surpreendidos por situações pecaminosas, cederam ao pecado. Jesus nunca cedeu. A Bíblia mostra o Senhor Jesus sendo tentado e ele resistindo às tentações. Isso já reflete todo o perfil das suas atitudes ao longo de sua história e de sua vida, sempre resistindo e não cedendo ao pecado. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Jesus nunca cedeu ao pecado e, contudo, acabou sendo condenado como um malfeitor. Olha só, Jesus era o mais puro entre os homens e sofreu a mais alta humilhação. Por quê? O sangue inocente de Jesus pôde purificar a carne que estava enferma pelo pecado original, conforme 1 Pedro 3,18. Devido a tudo isso, quando Jesus morreu, devido a ele ser puro, perfeito e ainda morrer injustamente, quando Jesus morreu, a morte não pôde prendê-lo. Jesus ressuscitou e teve a mais alta exaltação, conforme 1 Pedro 3:22. Diante do mais alto nível de humilhação, a justiça de Deus fez com que o Senhor Jesus recebesse o mais elevado grau de exaltação. Aleluia! Cristo pagou a dívida, foi grandemente humilhado, mas soberanamente exaltado. Aleluia! A justiça de Deus proporcionou isso para o Senhor Jesus. Aplicação: Jesus comprou para Deus os homens. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Ele tem autoridade para ter o domínio sobre aqueles que creem no seu nome e não permitir que essa pessoa caia nas garras da morte e fique aprisionada para o juízo final e a condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Como eu disse, a lição vem mostrando todos os benefícios que o Senhor Jesus nos proporcionou. Segunda parte, o alcance da obra expiatória de Cristo. Primeiro tópico, a impossibilidade humana. Ponto de destaque: todos os seres humanos, todos, exceto Cristo, cederam às tentações e erraram o alvo. Todos. Subsídio teológico: a Bíblia mostra diversos homens de Deus cedendo às tentações e cometendo algum tipo de pecado. Eu coloquei aqui entre parênteses Noé, Abraão, Moisés, Davi e etc. Somente Jesus Cristo foi tentado e não cedeu às tentações, conforme Mateus 4, do 3 ao 11 e também Hebreus 4 e 15. Aplicação: somente Jesus foi digno de possuir a herança de Deus, que são os homens, conforme Apocalipse 5 e 5. João ouviu uma voz: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir os selos. Para quem não sabe, na cultura judaica, João era judeu, tinha um rolo, não só na judaica, várias outras culturas no mundo antigo, um rolo de testamento aonde o senhor de algumas posses deixava o rolo de testamento. Somente o herdeiro legítimo ou legítimo poderia abrir o selo e ver o que o testamento havia lhe deixado. Somente o herdeiro. Então Jesus tem o direito legal sobre tudo que é de Deus, pois ele é o herdeiro legal. Deus entregou tudo para Jesus, mais alto grau de exaltação. E aí Jesus então foi abrindo os selos para tomar posse de tudo aquilo que é dele. E o Senhor Jesus foi digno de abrir todos os selos desse grande testamento dos bens que é de Deus, ou seja, a terra, os seres humanos, e Jesus então abriu esse testamento para mostrar que ele é o dono de tudo. Aleluia! Somente Jesus foi digno.
O homem não tinha condições, ninguém teve, ninguém. Mas o Senhor Jesus, a Ele a honra e a glória, porque Ele venceu as tentações e a Bíblia dá provas de que Ele foi achado digno de tomar posse de toda a herança de Deus. A Bíblia diz que os filhos dos homens são herança do Senhor. Então, toda a herança o Senhor entregou nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele foi abrindo os selos. E era um rolo, um grande testamento para mostrar que o Senhor Jesus é o dono de tudo. Segundo tópico, Cristo ocupou o lugar do pecador. Ponto de destaque. A sentença para o ser humano já havia sido dada, mas Jesus Cristo resolveu se entregar no lugar dos pecadores. Por isso que Ele justificou a humanidade. Ele se entregou no lugar dos pecadores, para sofrer o mais alto grau de humilhação, porém sem pecado, para ter a dignidade de receber a mais alta e elevada exaltação. 1 Pedro 2:24. Subsídio teológico, Jesus decidiu descer do céu. Só aí já demonstra o grau de humildade do Senhor Jesus, elevadíssimo. Ele decidiu descer do céu, nascer e morrer sem pecado. Ele decidiu descer do céu, nascer, viver e morrer sem pecado. Essa era a missão dele. Para justificar a carne. Visto que nenhum ser humano conseguiria vencer ou nascer, crescer e morrer sem pecado, Jesus tomou a iniciativa de lutar contra o pecado e vencê-lo. Aplicação: por amor, Jesus Cristo escolheu sofrer a fim de salvar a humanidade, conforme Gálatas 3, versículo 13 e 14. Então, Cristo ocupou o lugar do pecador. Visto que era para toda a humanidade perecer, porque não conseguia nascer, crescer e morrer sem pecado, Jesus disse, não, eu vou descer lá e vou mostrar que é possível religar a humanidade a Deus. E ele sendo carne, por isso que ele tinha prazer de dizer, eu sou filho do homem, estou aqui em carne, 100% carne, vencendo a carne, vencendo o pecado, vencendo o mundo e vencendo o diabo. Quando Jesus dizia, eu sou filho do homem, o inferno tremia, porque sabia que uma carne estava vencendo o pecado. Quando Jesus morreu, com o mais alto grau de humilhação, sem merecer, aí então a morte não pôde prendê-lo, ele ressuscita e recebe a exaltação total das mãos de Deus e tem o poder para justificar quem se arrepende dos seus pecados. Então ele venceu, ocupou o lugar do pecador, cumpriu o projeto da redenção com sucesso e hoje tem autoridade para salvar quem crê no seu nome. Tópico 3, alcance universal da obra expiatória. Esse ponto é importante. Ponto de destaque. A obra, todos os pontos são importantes, me perdoe, mas esse é muito importante. A obra de Cristo beneficiou todos os seres, todos, tá? Invisíveis, visíveis, materiais, imateriais, racionais ou irracionais, todos os seres. Subsídio teológico, a obra expiatória beneficiou os seres humanos de forma trina. Primeiro, a recriação do espírito do homem. A obra de Jesus proporcionou a recriação do espírito do homem. De que forma? Aonde o Espírito Santo vem e recria o nosso espírito para a obediência. Segundo, trouxe a regeneração da alma. A unção da palavra de Deus traz a regeneração dos pensamentos, de maneira que a gente não sinta prazer no pecado e tenha a capacidade de se quebrantar diante de Deus e com amor obedecê-lo. Terceiro, a obra de Cristo trouxe a ressurreição para o corpo, a possibilidade de tornar incorruptível o que é corruptível. Então a obra de Cristo trouxe um benefício trino para o ser humano, sem contar que todos os seres foram beneficiados. Além do benefício para os homens, a expiação feita por Cristo trouxe a ordem espiritual do universo, natural e espiritual. Trouxe o equilíbrio de obediência entre os anjos eternamente. Tenho certeza que depois da expulsão dos rebeldes, dos anjos que se rebelaram, nenhum anjo, que já decidiram não se rebelar por obediência, mas ninguém vai ousar se rebelar contra Deus. Há quem diga por aí que anjo, depois que Deus expulsou Lúcifer e os demais anjos do céu, os anjos perderam o livre-arbítrio. Não, meu irmão, anjo tem livre-arbítrio. Anjo tem capacidade de escolha.
A Bíblia chega a dizer que eles desejam pregar o Evangelho. Eles têm capacidade livre de raciocínio e escolha. Quando Pedro se prostrou, quando João se prostrou diante de anjos, disse, não, nós somos conservos contigo. Eles têm completamente liberdade de escolha para raciocinar, para discernir, para escolher. E os anjos, depois da obra do Senhor Jesus, trouxe o equilíbrio, a paz universal. Nenhum anjo da parte de Deus vai se rebelar daqui para frente. Jamais. E ainda trouxe a possibilidade da restauração universal, onde novos céus serão criados. Tudo isso Jesus proporcionou. Não somente na esfera espiritual, mas também na esfera natural. A Bíblia diz que a própria natureza geme. A terra será feita novamente. Haverá um equilíbrio entre os animais, isso será mostrado já no milênio, aonde o leão vai comer palha com o boi. Então isso vai ser muito maravilhoso. Cristo proporcionou o equilíbrio para todo o universo. No âmbito espiritual haverá a criação dos novos céus, onde habitará a justiça, conforme 2 Pedro 3:13. Então jamais, depois, principalmente do juízo final, depois da criação dos novos céus e nova terra, jamais haverá injustiça no reino de Deus, nem atos de desobediência. Aplicação: Cristo trouxe o equilíbrio para toda a criação, tanto das coisas naturais como das coisas espirituais. Por isso, a obra de Cristo beneficiou todos os seres, o alcance universal da obra expiatória. Terceira parte, Cristo oferece salvação a todo o mundo. Primeiro tópico, perdão, libertação e cura. Eu estou sentindo vontade de exaltar o nome do Senhor Jesus, porque são muitos os benefícios que ele proporcionou para a humanidade. Olha aqui, ó, ponto de destaque, Deus perdoou a carne devido a Cristo ter justificado a mesma. Por isso que Deus perdoou a humanidade, porque Jesus justificou a carne. Subsídio teológico. Cristo justificou a carne para a ressurreição e arrebatamento. Note que agora é possível haver a ressurreição do corpo e também vai haver o arrebatamento, onde a morte não vai afetar os órgãos nobres de muitos seres humanos, que não vão provar a morte, mas serão arrebatados. Cristo justificou a carne para a ressurreição e arrebatamento, mas também concedeu o poder do seu Espírito, que é capaz de operar libertações e também as curas dos males proporcionados pelo pecado. Não só a vida eterna, não só a libertação do poder da morte, não só o benefício do arrebatamento, mas hoje em vida, o poder do Espírito Santo, por meio de Cristo, seu sacrifício, sua obra expiatória, dá condições de que o ser humano seja alvo do poder para ficar livre das enfermidades, dos vícios, da opressão do maligno, da opressão do pecado, de maneira que a pessoa já pode viver o reino de Deus aqui na terra em paz e receber as bênçãos do Senhor já nessa vida. Por exemplo, aplicação, Cristo trouxe paz, tanto para essa vida como para o porvir, conforme Marcos 10, 29 e 30. A obra do Senhor Jesus foi completa, trouxe perdão, libertação e cura, já para esse plano terrestre. Acontece pelo poder do Espírito muitas libertações da opressão do mal e muitas curas maravilhosas e benefícios que o Senhor Jesus oferece. Isso é maravilhoso. São os benefícios do reino. Existem deveres? Existem os direitos do reino? Nós temos deveres para com o reino? Temos muitos deveres para com o reino. Mas os benefícios do reino também são vários. Louvado seja Deus por isso. Segundo tópico, a salvação é para todo o mundo. Nosso Deus é maravilhoso, não faz acepção de pessoas. Ponto de destaque, o sacrifício de Cristo foi para todos sem acepção. Lamentavelmente, muitas pessoas ainda não aceitam a pessoa do Senhor Jesus, mas Ele aceita todas as pessoas que desejarem se voltar para Ele. É importante lembrar, na parábola do filho pródigo, a Bíblia diz que o pai recebeu o filho com prazer, deu até uma festa. Mas é importante notar que o pai não foi atrás do filho. Ele teve que desejar voltar para casa. Deus é muito amoroso, recebe todos de braços abertos. Mas lembrando, é necessário se interessar em se aproximar de Deus. Porque Ele não vai atrás das pessoas forçando as pessoas
a lhe servirem. Louvado seja Deus. Ele recebe a todos, mas o homem tem que desejar. Subsídio teológico. A Bíblia é bem clara quando afirma que Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão todo aquele significa que Deus abriu a porta da salvação para todos sem acepção, conforme João 3,16. Todo aquele significa Deus não faz acepção. Todos que desejarem se aproximar de Deus, ele receberá de braços abertos. Lembrando, tem que desejar. Ele não vai atrás forçando as pessoas a isso. Aplicação. Em Cristo não há diferença entre judeus e gentios. Nosso Deus é muito amoroso, não faz acepção, recebe todos que desejarem se aproximar dele para servi-lo, conforme Gálatas 3:28. Louvado seja Deus. Terceiro tópico, a responsabilidade do cristão. Isso aqui é muito sério. Ponto de destaque. O ser humano precisa ter compromisso com o plano da salvação no qual ou na qual foi inserido. Temos que ter compromisso com a salvação. Subsídio teológico. O ser humano precisa entender que não foi chamado apenas para ser salvo. Não, senhor. Mas também para contribuir no plano da salvação. O desejo de Deus não é só salvar. Ele salva e elege a pessoa para dar continuidade e participar de maneira privilegiada do plano da salvação. Então, Deus, depois que salva alguém, ele espera que esse alguém demonstre gratidão e aceite participar da obra da salvação, dando continuidade à pregação do Evangelho, começada por Jesus Cristo. Cristo não apenas espera que o ser humano participe, como dê uma ordem para que o Evangelho fosse pregado por todo aquele que nele crê. Ele não só espera que o ser humano participe, deseje fazer, opte, faço ou não faço? Já estou salvo mesmo? Não. Cristo não espera apenas salvar o homem. E não espera apenas ver o homem se aproximando dele e ter certeza de salvação. Muito mais. Ele deu uma ordem. Vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Não é uma opção, é uma ordem. Então, cada cristão precisa ter responsabilidade com o plano da salvação. Nós devemos continuar a pregação do Evangelho. Eu fico um pouco triste com os que se dizem cristãos no nosso país. Fico triste. Agora, há poucos dias, eu vi uma emissora de televisão, num programa, onde o ator disse assim para um outro ator, não chame, não fale Jesus, não fale de Deus, porque se você falar do teu Deus, nós vamos ter que falar de todos os deuses. É uma rede de televisão bem conhecida, muito conhecida, e aí eu entendi. Então quer dizer que os diretores dessa emissora, primeiro, acreditam em vários deuses. Acreditam. Já não tem uma fé saudável, porque só existe um Deus no universo, não existe vários deuses. Segundo, se são cristãos, são omissos, têm vergonha, são tímidos de defender a pessoa do Senhor Jesus. Então esse código de ética, não, se falar de um Deus, tem que falar de todos os outros deuses, é um grande pecado para com a pessoa do Senhor Jesus, porque Ele quer que nós não venhamos a nos intimidar diante do mundo, nós venhamos a ser cristãos que devemos amar publicamente a pessoa do Senhor Jesus. Agora, ter um meio de comunicação nas mãos e ter vergonha de falar da pessoa do Senhor Jesus, ou não são cristãos, ou se são cristãos, são omissos, são tímidos. E a Bíblia diz que os tímidos, que se envergonharem do Senhor Jesus na face dessa terra, vão perecer no dia do juízo final. Nós temos que ter compromisso. E se temos a oportunidade, temos o direito até mesmo de usar os meios de comunicação, e eu me dirijo a quem tem domínio, quem é um dono de uma emissora, quem trabalha como um diretor, quem tem alta responsabilidade dos meios de comunicação, não se intimide, não tenha vergonha da pessoa do Senhor Jesus. Agora eu parabenizo
os repórteres, os artistas que não têm vergonha de falar do Senhor Jesus, porque é dever de cada cristão. Se é um cristão genuíno, tem o dever de comunicar o evangelho ao mundo inteiro, porque foi uma ordem do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus estivesse hoje em pessoa, ele diria, olha, quem está no meio de comunicação, fale da minha pessoa abertamente, sem ter medo, sem ter vergonha. Mas nós estamos vendo uma época em que os cristãos que se dizem cristãos aqui no nosso Brasil são cristãos omissos, tímidos, que não têm coragem de falar do Senhor Jesus. Agora, parabéns, você que vai nos meios de comunicação, trabalha no meio de comunicação, numa televisão, numa rede de televisão, qualquer canal, qualquer meio de comunicação e não tem vergonha de defender o Senhor Jesus. Parabéns. Aplicação. O cristão deve manter a salvação que recebeu e contribuir alegremente, sem timidez, para a salvação do mundo. Falando de Jesus sem ter medo. Esse Deus tão maravilhoso que a gente pode falar dele sem ofender. A gente pode mencionar o nome dele, como eu vi ali aquele ator. Um falou Jesus, o outro disse, não fale Jesus, porque senão, se a gente falar de um Deus, vamos ter que falar de todos. Que é isso? Isso é uma pouca da vergonha. Que Deus tenha misericórdia dessas almas que, lamentavelmente, ainda se dizem cristãos. Conclusão. O Senhor Jesus é maravilhoso e Ele tem, graças à sua bondade, seu Espírito, levantado homens e mulheres nessa última hora para testemunhar com amor. Não precisa ser agressivo, não precisa ser áspero, ser estúpido, ser arrogante. Mas nós temos liberdade, nós estamos num país de grande maioria cristã. Nós temos toda a liberdade e outra, temos o dever. Você que se diz cristão, você tem o dever, Jesus Cristo deu uma ordem, pregue o evangelho, pregue a minha pessoa as boas novas para o mundo inteiro, sem se intimidar. Eu louvo a Deus que muitos estão falando isso e os irmãos que estão vendo essa programação, tenho certeza que também pensam da mesma forma. Conclusão, a salvação que Cristo oferece é tão abrangente que além de uma experiência espiritual primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social que vão muito além do indivíduo e se estendem por toda a ordem de coisas criadas. Em Cristo, Deus ofereceu salvação a todo o mundo. Nós louvamos a Deus por essa salvação, louvamos a Deus por aqueles que já estão salvos e louvamos a Deus por aqueles que contribuem no plano da salvação. E eu espero que você seja um desses que contribui com a comunicação do Evangelho. Com certeza é. Deus abençoe os irmãos. Eu convido você, domingo, esteja na igreja junto com os alunos da Escola Dominical, a maior escola bíblica do mundo, para aprender a lição de número 6. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.